Fala galera, professor aqui com vocês e hoje a gente vai falar, sabe o quê? Estratégia de ataque na guerra. Então, a gente já conversou bastante sobre Titã e começamos a falar sobre defesa. Agora a gente vai falar sobre um assunto que é pouco falado. Talvez a gente tenha parte 1 e parte 2 do vídeo, mas é isso, vamos falar sobre estratégias de ataque na guerra. Beleza? Vamos lá. Bom, o que eu tenho para compartilhar com vocês? Algumas coisas iniciais, antes de qualquer coisa, é importante a gente saber que quando você derruba o inimigo pela primeira vez, ele demora 6 horas para renascer. Quando você derruba ele a segunda vez, ele demora 8 horas para renascer. Quando você derruba ele a terceira vez, ele demora 10 horas para nascer. Então a ideia é essa. Quando você mata um inimigo, ele demora 6 horas para nascer e quando ele vai morrendo de novo, aumenta 2 horas o tempo para ele nascer. Isso é legal para a gente planejar nosso cronograma. O que mais? A mesa completa, quando a gente derruba todo mundo que está lá, ele vai dar em torno de 1.500 pontos. Esse valor pode variar. Os últimos 3 ataques, então todo mundo tem 6 ataques. Quando começa a guerra, a gente só tem 3. Os outros 3 só vão estar disponíveis 12 horas depois do início da guerra. Ou seja, no Brasil, a guerra de quarta começa às 6h10 da manhã. Os outros 3 ataques só chegam às 6h10 da tarde. A guerra do sábado começa às 3h30 da tarde. Então os outros 3 ataques só vão estar disponíveis às 3h30 da manhã, 12 horas. E, que eu coloquei o horário, né? De quarta, 6h10, do sábado, 3h20, mais ou menos. Beleza, deixa eu ver. Estratégia número 1, reset e-mail. Eu particularmente não gosto dessa estratégia e só uso ela como um plano de fuga quando a estratégia 2 não dá certo. Mas como é que é a estratégia 1? A primeira rodada, que é no início da guerra, a gente vai fazer o reset e derrubar mais a metade. Então vamos supor que tenha 30 jogadores na mesa. Derruba todo mundo e derruba mais 15, um reset e meio. E a gente faz isso no início da guerra. Segunda rodada, então, a gente faz o máximo de resets possíveis. Quando? 10 horas depois, porque olha só, começou a guerra, eu vou fazer o reset. Matei todo mundo renasce. Beleza. E aí eu vou matar mais metade. Essa metade que eu vou matar já vai ter morrido pela segunda vez. A primeira no reset e agora a segunda. Então vai demorar, 8 horas para ela renascer. Falei 10 ainda agora, mas na verdade é 8 horas. Então vai ser 8 horas depois. O bom dessa estratégia é que ela dá um tempo maior para a gente. Então a gente fica um pouco mais livre nos ataques. Por exemplo, o reset, normalmente a gente faz aqui umas 8h30, 9 horas da noite. Então, se eles vão demorar 8 horas para renascer, significa que a primeira rodada, o reset e meio, precisa acabar 21 menos 9, 1 hora da tarde. Então, nessa estratégia 1, a primeira rodada começa ali umas 6h10 da manhã e a gente tem até 1 hora da tarde para fazer um reset e meio. Então, o horário é mais flexível. Beleza? E aí a segunda rodada a gente marca para todo mundo se encontrar, normalmente 8h30, 9 horas da noite, a gente vai zerar os ataques, fazer o máximo de reset possível. Essa aí ela inicia depois que todo mundo reviver, né? Então depois de 8 horas que o último foi abatido. Essa é a primeira estratégia. E a segunda estratégia, que é a que a gente mais usa, que é a que eu mais gosto, é a seguinte: a gente vai fazer 3 rodadas com alvos. Então, a primeira rodada a gente vai derrubar os adversários mais acessíveis, a gente vai chamar de alvos. Normalmente a gente derruba 1/3 ou um pouco mais de 1/3. Então, se a gente tem uma guerra com 30 jogadores, os alvos vão ser assim 10, que é 1/3, até 12, às vezes 13, depende de quantos alvos mais acessíveis tem. No final do vídeo a gente vai discutir algumas novas realidades sobre guerra, né? Mas vamos lá. Como é que a gente escolhe os alvos mais acessíveis? Bom, é um time que tem cor repetida, é um time que tem um tanque fraco. Por exemplo, vamos supor que a gente está enfrentando o tanque azul. É um time que tem um Magni, tem uma Izarnia, que são tanques mais fáceis de derrubar. Ou cor repetida. O tanque é azul e o cara colocou 2 vermelhos no flanco, prevendo que a gente vai atacar o tanque azul com heróis verdes. Aí vai com um time azul em cima dos flancos vermelhos, então isso facilita um pouco. Enfim, alguém que está com a sequência fora do padrão. Imagina que todo mundo está com um tanque azul e flanco vermelho e roxo. Aí tem um cara que colocou um flanco amarelo. Pô, esse flanco amarelo então pode ser alvo dos nossos times roxos. Ou um cara que errou a cor do tanque, enfim. E por último, um cara que tem tropas mais fracas. Por que eu falo isso? A galera que joga aí no top 10, por exemplo, eles estão tendo que se reinventar. Porque todo mundo está indo com 30 telúrias e todo mundo segue o mesmo padrão, e todo mundo, os heróis estão com 20 emblemas, e as tropas são tudo nível 30, então chega um momento que não existe mais alvo, não tem um cara mais acessível para você atacar. Essa realidade de alvo é bom para quem não está ali no top 50, vamos dizer assim.
Quando que ela começa? Essa primeira rodada, na guerra de quarta, a gente faz ela às 6h30 da manhã. Lembra que a guerra começa às 6h10, então a gente dá 20 minutos para a liderança escolher os alvos, determinar quem identificar quem são os mais fracos. E sábado começa às 15h30, então dá 10 minutos aí para a galera determinar. Aqui a gente tem um problema, olha só. Essa segunda estratégia ela tem um horário mais amarrado. Então, os alvos eles precisam ser abatidos nesse horário. Qual é o problema disso? Quarta-feira, os alvos têm que ser derrubados às 6h30 da manhã. Isso é muito cedo. Então, o que eu faço no Oceano Índico para resolver esse problema? Quando o pareamento ocorre na terça-feira, no caso amanhã, vai ter o pareamento, beleza. Então, eu mando uma mensagem padrão no grupo da Aliança. Coloco assim, primeira rodada de guerra, 6h30 no horário do Brasil. Quem está disponível? Aí eu boto lá, sim, não e talvez. Aí a galera vai respondendo. Como a gente vai ter tipo uns 10 a 12 alvos, é interessante que a gente tenha uns 6, 7 membros online nesse horário. Então eu coloco a lista lá e deixo eles respondendo. Quando 7 pessoas, pelo menos, dizem que podem, beleza, eu paro de cobrar a galera, a gente já sabe que esses 7 vão estar presentes na primeira rodada. E é importante ter alguém da liderança em todas as rodadas. Mas esse é um problema. E se não tiver 7 pessoas, professor? Então é nesse momento que eu uso a estratégia 1. Mas até hoje a gente nunca precisou usar a estratégia 1 no Oceano Índico, ainda bem. Que mais? Então, começou a guerra, vai ter a primeira rodada, a liderança determina os alvos e quem falou que estava online vai lá e derruba os alvos. Quando os alvos são derrubados, para a rodada. Aí, 6 horas depois, eles renascem e a gente vai derrubar novamente os mesmos alvos da primeira rodada, que é aquela galera mais fraca, mais acessível. Então, ela corre após o último reviver, 6 horas após ele ter sido derrubado, né? Ele morreu a primeira vez. Quando que ocorre? Na guerra de quarta é 12h30, 6h30 mais 6 horas, 12h30. Na guerra de sábado, 21h30, isso no horário de Brasília, beleza? A gente está sempre se baseando aí no horário de Brasília. E aí tá, então começou a guerra, primeira rodada derrubou os mais fracos, reviveram, derruba de novo os mais fracos, e aí vem a terceira rodada, que são os resets. Ela ocorre após o último reviver, que é 8 horas após ele ter sido derrubado. Então, se o último foi derrubado 12h30 na quarta-feira, ele vai renascer, aqui eu botei o horário, 20h30. Então, aqui a gente começa os resets. E se o último foi derrubado sábado 21h30, então ele vai reviver domingo 5h30. Aí vai, qual é um segundo pormenor dessa estratégia? Pô, domingo 5h30 é muito cedo. Então esse aqui é um problema que a gente tem na aliança, né? Marcar o reset no domingo. Então a gente tem marcado para 11 horas da manhã, às vezes 9 horas da manhã, dependendo da disponibilidade da galera, para que a gente tente juntar o máximo possível as pessoas. Por que juntar o máximo possível as pessoas? Chega uma hora que tu fez teus ataques mais fortes e tu só tem ataque fraco. Se tu for atacar sozinho, às vezes não tem uma limpeza para te fazer. Então, o bom de atacar em grupo é que se um cara abre, o outro vai lá e limpa. Enfim, a gente vai falar sobre limpeza daqui a pouco. E a gente vai tentar fazer de 2 a 3 resets, que é o que dá para fazer. Então, essa é a segunda estratégia e é a estratégia que eu gosto mais. Por que eu gosto mais dessa estratégia? Quando não for possível completar o reset, né, vamos priorizar os alvos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, matou o alvo no começo, matou o alvo de novo, terceira rodada a gente fez um reset, beleza. Aí fez o segundo reset, beleza. Se viu que não vai dar para fazer o terceiro reset, prioriza os alvos. Quando você vê que não vai dar para completar o reset, a gente vai priorizar os alvos, que são aqueles caras mais fracos, que é mais provável que a gente vença a batalha. Agora sim, vamos lá. Por que eu prefiro a estratégia 2 e não a estratégia 1? A estratégia 1, vamos fazer um comparativo aqui. Só tirar minha cara do meio. Estratégia 1. Como é que ela começa? Começa com reset e meio. Essa é a primeira rodada. Depois, segunda rodada. É o máximo de reset. Então, faz o primeiro reset, o segundo reset, não sei se tu vai conseguir fazer. Talvez consiga. Mas se tu fizer 3 resets, o quarto já é quase certeza que, cara, não vai dar para fazer. Então a gente vai em quem? Bate os mais fracos. Beleza? Nessa estratégia, os fracos vão ser derrubados aqui no reset, então uma vez. Vão ser derrubados aqui no meio, 2 vezes. Vão ser derrubados no segundo reset, então 3 vezes. Se você conseguir fazer um terceiro reset, os fracos são derrubados 4 vezes. E depois você finaliza derrubando os fracos. Nessa estratégia, a gente derruba os fracos 5 vezes e derruba os fortes 3 vezes, nos 3 resets. Se for possível fazer 3 resets. Se não fizer 3 resets, só derruba os fortes 2 vezes. Nessa segunda rodada, você começa derrubando fraco.
Então já derrubou o fraco uma vez. Depois, derruba o fraco de novo. Derrubou o fraco uma segunda vez. Depois, faz reset, derruba o fraco. Faz reset, derruba o fraco. Se der para fazer um terceiro reset, derruba o fraco de novo e finaliza derrubando os alvos. Então, nessa segunda estratégia, a gente vai derrubar os fracos 6 vezes e os fortes só 3 vezes. Então, eu prefiro essa estratégia porque ela é uma estratégia onde a gente consegue mais pontos batendo em times que tem algum erro. Um é mais fraco o tanque, a tropa tá mais baixa, tem uma cor repetida, então a gente consegue valorizar a pontuação em cima dos mais fracos. Por isso eu prefiro a estratégia 2. E alguém fala assim, professor, como é que vocês fazem a limpeza? Aqui na Índico, a gente não pode atacar 2 vezes o mesmo adversário. Isso significa que se um abriu, o outro vai lá e faz limpeza. Na Índico eu não permito que a gente faça a limpeza do nosso próprio ataque. Por quê? Às vezes você pega seu melhor time e vai lá atacar um cara. E aí você não consegue derrubar, não veio pedra, você errou algum movimento, enfim, não deu. O cara, tu fica frustrado porque tu ia derrubar, tu tá um time muito forte, não derrubou. Então, a gente não permite que a pessoa ataque de novo o mesmo alvo para que essa frustração não vá junto, entendeu? E a gente inclusive pede o seguinte: se tu tentou atacar e zerou o ataque, vai embora, volta depois. Enfim, tem uns outros pormenores que em um outro momento eu posso conversar e discutir com vocês. Beleza? Mas agora, quando você chega num nível de top 100 que já não tem alvo, que todo mundo tem 6 times com 4.000 de poder, poxa, tu vai pedir para um outro cara pegar um time dele com 4.000 para limpar um ataque que tu errou? Não dá, entendeu? Então, a galera que joga lá no top 100, no top 50, já tem que pensar a sua limpeza de um jeito diferente, já tem que ver uma outra maneira, uma outra dinâmica para organizar essas limpezas. Mas a gente que faz parte do mundo dos mortais, que é a maioria, que é a massa, que ainda tem um alvo, dá para pedir para outra pessoa fazer. Bom, é isso, galera. Essas são as estratégias. Eu prefiro a estratégia 2 porque a gente faz mais ataques nos mais fracos e tenta valorizar esses mais fracos. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, alguma coisa sobre guerra que você sempre quis saber, eu esqueci de comentar, coloca aqui embaixo nos comentários a pergunta que eu vejo e aí eu posso te responder no comentário ou quem sabe pensar em um outro vídeo para a gente falar sobre um detalhe que eu esqueci da guerra. Tudo bem? Também, mais uma vez, quase que eu ia esquecendo aí, né, mas não vou esquecer, queria deixar um salve para os meus amigos da Marvel Lendários e todas as outras alianças, da Too Fan, da Juntos e Misturados, que foi a galera que eu fui visitando aí nesse, nesse meio tempo. Então, no último vídeo eu falei para vocês comentarem aí as suas alianças e seus líderes, e aí eu fui visitando algumas alianças no stand de descanso, foi bem legal. Em algumas eu pude dar umas dicas bem legais, mas em outras a galera não estava ativa por causa do horário, enfim. Mas foi uma experiência muito boa, gostei bastante de ir em outras alianças, conhecer outras pessoas. E se você quer que o professor dê uma visitada na sua aliança, para a gente se conhecer, para conversar, ou se você quer tirar alguma dúvida, se você quer alguma dica, deixa aqui embaixo a sua aliança, que no próximo instante de descanso eu dou uma passada aí com vocês. Tudo bem? Hoje eu dei mais uma visitada em algumas alianças, hoje segunda-feira, né, o dia que eu estou gravando o vídeo, mas vocês vão assistir esse vídeo na terça. Então, é isso aí, galera. Qualquer coisa, manda aqui embaixo sua pergunta que eu te respondo. Um abraço do professor e até a próxima.